Pessoal de casa, dá licença. Fala comigo, Amazonas! Vem pro meu mundo Manaus, porque o seu programa mais querido da hora, do cafezinho, já está no ar. Você de qualquer canto de Manaus, de qualquer lugar do Amazonas, por favor, seja bem-vindo. A casa é de todos vocês, mas antes de mais nada, nos deem licença em continuar na sua companhia. Eu e toda a brilhante equipe do Brasil, gente. Enquanto isso, assim como nós, as nossas redes sociais à sua disposição, a começar com o YouTube da Band Amazonas. Lá você encontra o nosso primeiro programa, a partir de 7h15 da manhã, que é o Bora Amazonas. Já começa o seu dia bem informado. Depois o Mundo dos Esportes com o Caio Lima a partir de 11 horas no Jogo Aberto. Depois tem o Amazonas Urgente, depois tem o Sinal Livre, Brasil Gente, Band Cidade, Amazonas Acontece, tudo à sua disposição. Tudo no YouTube da Band Amazonas. Pode compartilhar, sem medo de errar. Compartilha nos grupos da família, da faculdade, da igreja, da academia, não perde tempo. Compartilha a nossa transmissão de hoje, marca um amigo lá e vai promulgando ainda mais a nossa informação, a nossa transmissão. E eu quero você na nossa fanpage, no Face da Band Amazonas. É só ir lá, curtir a nossa programação, enviar a sua crítica, enviar a sua sugestão lá no Face da Band. Fica à vontade. E você, para ficar bem ligado da nossa programação local, nacional, esporte, novela, tudo à sua disposição, tá lá no @BandAmazonas, é o nosso Insta, para você ficar bem informado. E não custa nada, já que você vai estar por lá, me segue também, custa nada, né? @EduardoGalvãoTV, eu te sigo de volta, me marca que a gente reposta por aqui. E o nosso BandZap, você sabe, né? É a linha direta. Entenda uma coisa, é a ponte entre vocês e nós aqui. Onde você manda o seu vídeo flagrante, onde é que está o seu problema que está tirando o seu sono. Manda para nós, é infraestrutura, mobilidade, insegurança, falta de iluminação, o que for. A gente vai pegar o seu questionamento e levar até o conhecimento das autoridades. Esse é o nosso papel, te ajudar no dia a dia, facilitar diante de tanto problema e diante de tanta dificuldade. Estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para isso. Ô Galvão, aqui não tem problema nenhum desses aí que você está falando, não. Que bom, graças a Deus. Então manda aquele projeto social que mudou a vida da sua família para melhor, que a gente faz questão de divulgar aqui todas essas ações, todos esses projetos, tá bom? Agora em Manaus, 16h32, uma ótima terça-feira para você. Tá falando de onde? De Manaus, da região metropolitana, de qual cidade, de qual estado? O nosso YouTube alcança o Brasil inteiro, o mundo inteiro, quiçá. Então você fica à vontade, participa comigo, manda sua mensagem, porque tem muita coisa boa. Hoje tem muita informação. Ó, a gente fala da prisão desse homem aqui, apontado como integrante da Legião Estrangeira Francesa. Ele foi preso na manhã de hoje no Mauazinho, na zona leste de Manaus. Ele é suspeito de envolvimento em diversos roubos na capital e já vinha sendo monitorado pela Polícia Civil do Amazonas. É isso mesmo. Ele já havia sendo monitorado, ele marcava encontros com homens, com outros homens, pelas redes sociais, em aplicativos de relacionamento. Ali, depois de ganhar a confiança da pessoa, depois de estar na presença da pessoa, na casa, muitas vezes ali no conforto do lar da vítima, da provável vítima, ele ia fazer a limpa. Roubava tudo que fosse valioso. E várias ocorrências como essa chegaram para a polícia identificando o mesmo modus operandi e também um homem com todas essas características. Da Legião Francesa, Legião Estrangeira Francesa, são homens e mulheres que se propõem a batalhar. Depois a gente vai trazer todas as informações, o que é a Legião Estrangeira, vamos trazer para você. E ele se vangloriava dessa chancela nas redes sociais e isso chamava a atenção de muitas pessoas e assim ele conseguiu um grande número de vítimas. E a gente vai tratar disso aqui, vai trazer alertas também, que é o principal, a ter cuidado nesse tipo de caso, tudo isso para você hoje, tá? E a gente atualiza também tudo sobre o acidente, a perseguição que culminou em acidente e que matou o agente da Polícia Rodoviária Federal, o Ladime Vale. Foi nessa segunda-feira, foi na estrada, daqui a pouco todos os detalhes, como é que começou essa perseguição, a quem era
toda essa ação desencadeada e a gente vai trazer os detalhes para você. O suspeito da perseguição já está preso. E olha, a gente tem uma convidada para lá de especial hoje aqui no Brasil, gente. A delegada titular da Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Maiara Magna. Vamos tratar das últimas ações e de todo o trabalho da Polícia Civil do Amazonas nesse sentido, na proteção à nossa juventude. É isso mesmo, toda a ação que está sendo realizada, os próximos passos para 2026. E se você de casa tem alguma dúvida, tem algum questionamento, manda para mim. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui nos estúdios e a gente pode tirar aí a sua dúvida, tá bom? Enquanto isso, você vai mandando a sua participação também, porque hoje tem o quê? Vidal na tela do Brasil, gente, para você. O rancho tá bem ali, eu vou pegar ele, você sabe que eu gosto de te mostrar o rancho, porque aqui a gente mostra o tamanho que é o rancho do Super Vidal. Filma isso, tô precisando carregar. Tô com a dor na coluna hoje, treinei de mau jeito ontem, que eu tô, doído, mas tá bom. Ó, tô precisando carregar porque é completinha, faz a foto aí. Clique, clack, clique, clack, só fazer, manda lá o nome, o bairro e por que você merece levar essa cesta do Vidal com óleo, farinha, arroz, goiabada, creme de leite, papel higiênico, feijão, falei óleo, café, farinha, eu falei açúcar, leite integral, tudinho pra você. É isso, tá? Não perde tempo, manda a sua foto, por que você merece ganhar, levar para casa esse rancho do Vidal. Manda para mim, vou ficar te esperando, tá bom? Vem pro meu mundo, a gente fala de tudo que está acontecendo em Manaus e quando você vai mandando a sua mensagem, a gente vai tratando desse assunto aqui. Mais uma ação frustrada pelos agentes de segurança municipal que impediram o assalto, mais uma vez a linha 560 sendo atacada. É isso mesmo. Quem chega com as informações é ele, o Adriano Fernandes e o Ramon Damasceno na tela. Passageiros da linha 560 foram surpreendidos por criminosos durante um assalto no início da noite desta segunda-feira na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O que os assaltantes não esperavam era a ação rápida da Ronda Ostensiva Municipal, a ROMU, que conseguiu interromper o crime ainda em andamento. A nossa guarnição estava em patrulhamento pela Avenida Margarita, ali na altura do Musa. E quando avistamos o ônibus da linha 560, no sentido contrário. E observamos um movimento suspeito dentro do ônibus e resolvemos fazer a abordagem. Então nós fizemos o retorno na frente do Musa, fomos atrás do ônibus e quando demos o sinal sonoro, a população que estava lá dentro começou a se manifestar. Durante a ação, cerca de 15 celulares roubados foram recuperados. Com os suspeitos, os guardas encontraram um simulacro de arma de fogo e facas usadas para ameaçar os passageiros. Segundo a ROMU, 3 homens participaram do assalto. Um deles foi preso no momento da abordagem. Outros 2 fugiram para uma área de mata próximo ao local do crime. Poucas horas depois, outra equipe da ROMU conseguiu localizar e prender um dos fugitivos, escondido na área de mata. O terceiro suspeito ainda não foi encontrado. Nós deslocamos para cá para dar apoio e chegando aqui tivemos denúncias que já estavam saindo de lá da mata novamente. Aí a equipe deslocou para lá para tentar ver como é que estava a situação. Identificamos esse rapaz saindo com os celulares dentro da mata. Os 2 suspeitos presos de 31 e 18 anos foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Cidade Nova. Entre as vítimas, Alívio. Um dos passageiros conseguiu recuperar o celular roubado e agradeceu à equipe da guarda. Que ninguém esperava, entendeu? Pensamos que a gente, passageiro que estava lá no 560, achamos que nós já tínhamos perdido já, entendeu? O celular, que cada um vinha do seu trabalho, uns estavam voltando, estavam indo, né? A Polícia Civil segue nas buscas para localizar o terceiro envolvido no assalto. Você, jovem, tá seguindo, tá trilhando, iniciando aí esse mundo do crime, muda de ideia, muda de vida, porque mais e mais reforço chega na estrutura da segurança pública, estadual, municipal, agentes municipais aqui,
Foram agentes municipais que conseguiram impedir mais uma barbaridade. Os roubos a ônibus caíram drasticamente, muito por conta do núcleo que foi criado pela Secretaria de Segurança Pública para tratar diretamente desses casos, desses crimes. A gente tem esses balanços e aqui todos os artifícios, os mecanismos utilizados pelo sistema para inibir essas ações estão sendo utilizados. Então você que está aí, não vá meter o pé pelas mãos, muda de vida, muda de ideia, porque você vai se dar mal. A gente vive hoje numa sociedade que cultua a cultura do lixamento. Pessoas, homens e mulheres, revoltadas com essa sensação de impunidade, sensação de incapacidade e impotência quando se vê em frente a uma arma de fogo, com uma faca no pescoço. O que você vai fazer? Você vai ficar revoltado, vai entregar os seus pertences porque você não pode revidar. Em muitos casos, mesmo não revidando, a vítima ainda acaba se machucando, quiçá pior. Então, é isso que a gente tem a trazer para você, o jovem aqui, ó, cabelinho cortadinho, pintado, ao invés de aproveitar essa criatividade, toda essa destreza e a juventude, a própria saúde, para levar de forma honesta o pão para casa, mas prefere aproveitar mais um dia, mais um presente que Deus dá a ele para fazer de forma errada. E o errado por si só se destrói. E aqui é o exemplo. Foi impedida essa ação momentos depois, o comparsa dele também foi encontrado pelos mesmos guardas municipais. É isso. Você está falando de qual bairro? Está falando de qual comunidade? Já passou um perrengue dentro do busão também? Esse aqui foi o 560. Por muito pouco, os passageiros não ficam sem os telefones. Eles conseguiram recuperar graças à ação da Guarda Municipal. É isso aí. E você vem para cá, vem para o Meu Mundo, continua, porque a gente atualiza para você esse caso. Ele se dizia integrante da Legião Estrangeira. É isso mesmo. Ele foi preso na manhã de hoje. Olha ali o Geraldinho, da Polícia Civil, conduzindo elementos, saindo de uma casa lá do Mauazinho, na zona leste de Manaus. Ana Beatriz Ferreira, por gentileza, você e o Márcio Pinto, com as informações. Está aí com o delegado, né? Com o responsável pela investigação. Quero saber das informações que você pode trazer agora sobre a situação, sobre esse caso. Ele enganava as pessoas, dizia que era uma coisa e que não era, ou na hora que ele aplicava os golpes, depois de conseguir a confiança dessas vítimas. Fica à vontade, bom trabalho para você e para o Márcio Pinto. Muito boa tarde para você, Eduardo. Então, terça-feira, e a gente já fala diretamente sobre esse caso que aconteceu hoje no bairro Mauazinho. O homem foi identificado como Denilson e ele tem 27 anos de idade. Ele foi preso hoje no bairro Mauazinho. Agora, Eduardo, eu vou te explicar mais ou menos o que ele fazia, como é que funcionava. Ele era soldado da Legião Estrangeira Francesa, então ele pegava o celular através de um aplicativo de relacionamento, criava ali o login, o perfil dele, colocando todos aqueles atrativos que a gente conhece, já para atrair a vítima, e principalmente homossexuais. E assim que ele conseguia o tal match através dos aplicativos, ele começava a conversar e já marcava o encontro pessoalmente. E assim que eles se viam, ele aproveitava da confiança, de toda aquela intimidade, então ele acabava levando aí muitos pertences, como por exemplo, celulares e outros objetos da residência dessa pessoa. Então marcava em um outro ambiente, mas conseguia levar aí muitos objetos, causando prejuízo a essa vítima. Aqui ao meu lado está o delegado Fabiano Rosas, ele que é titular aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia. Esse homem, inclusive, foi encaminhado para cá. Ele segue aqui, delegado? Ele segue por aqui ainda, vai responder sobre todos os questionamentos durante toda essa investigação. E é importante ressaltar que tudo isso se deu conta através do dia 8 de janeiro, não é isso? E que uma vítima veio, registrou o boletim de ocorrência, informou como tudo aconteceu e possivelmente, Eduardo, tem mais vítimas, tá? Não para por aí não. Agora, delegado, conta pra gente o que de fato aconteceu. Ele realmente trabalhava ali para a ONU, era soldado?
Isso, o Denilson Laerte, 27 anos, ele, segundo o próprio relato dele, né, ele já estava há 5 anos trabalhando na Legião Estrangeira, né, prestando serviços em vários países, né, de conflitos ou até mesmo de passagem, né. Segundo ele, terminou esse contrato dele em outubro e em novembro ele veio aqui para o Amazonas, né, para Manaus, para se relacionar com uma pessoa, né, que ele já tinha conhecido. Segundo ele, não deu certo esse relacionamento e acabou o dinheiro dele, ele resolveu cometer esses crimes aí para, segundo ele, levantar um dinheiro, né, e conseguir ir para o estado dele. Ele se utilizava de redes sociais, de sites de relacionamentos, para marcar o encontro com as vítimas, né? E nisso, utilizando uma faca e grave ameaça, ele tomava os pertences. Especificamente dessa vítima, ele pegou um iPhone 16, né? um objeto de alto valor, um cordão de ouro e mais, fez transferência também, fez a vítima fazer transferência para ele, para aqueles aplicativos de jogos, né? Os joguinhos, né? E a vítima nos procurou, fez o boletim de ocorrência, a gente conseguiu, rastreando o celular, identificar que ele estaria possivelmente ali no Mauazinho, numa residência, já se envolvendo com uma outra pessoa, né? Que ela realmente não sabia dessa situação dele, sabia que ele era de fora, né? Que tinha servido, e foi surpreendida, né? Ela autorizou a entrada, confirmou que ele estava lá. Ele tentou se esconder, mas viu a diligência da equipe e se entregou confessando os crimes, né? Ele disse que só seria essa vítima, mas possivelmente a forma dele agir deve ter outras vítimas, né? Se alguém foi vítima desse rapaz, procurar a gente aqui. Vai responder pelo roubo majorado, né? E vai ficar à disposição da Justiça. Agora, já tem em média, delegado, mais ou menos, a quantidade de vítimas que infelizmente caíram nesse golpe chamado golpe amoroso? Por enquanto não, temos essa vítima, né? Temos 2 casos suspeitos que possivelmente ele cometeu, né? E está mais investigando alguns outros casos também, né? Agora, qual o estado dele? Ele é do Amapá, né? Segundo ele, isso facilitou ele entrar na Legião Estrangeira, né, que é próximo da Guiana Francesa. E segundo ele, próprio comentário dele, ele sempre ia passando ali na Guiana e via um batalhão da Legião Estrangeira, né? E disse que quando tivesse uma idade, ele ia se alistar lá para servir no exterior. Assim ele fez, realmente ele comprovou com alguns vídeos, né, passando por vários países, alguns vídeos ele em regiões de conflito mesmo, né, conflito armado, ele mostra vídeos dele passando por lá. Agora o foco dele era realmente em relacionamento homossexual, é isso? Na verdade, tanto para ele era uma vítima. E ele usava como vítima? Tanto mulheres quanto homens, né? Não tinha distinção, não. Infelizmente, Eduardo, agora já imaginou, delegado? Bora imaginar a cena, Eduardo. A gente está em um relacionamento, ok. Sai da nossa cidade, próximo da nossa família, e vai morar com a pessoa em outro local. Esse relacionamento, ele encerra. Você está desempregado, não tem como mais se sustentar e faz o quê? Vai atrás de emprego? Vai entregar currículo? Vai ajudar a capinar alguma coisa? Não. O que ele fez? Denilson, né, de 27 anos, abriu ali um aplicativo, criou esse login e lá ele começou a capinar as vítimas, sabe? A garimpar as vítimas. Infelizmente, ele conseguiu e, pelo visto, de acordo com informações do delegado, não foi apenas uma pessoa, não. Tem muitas pessoas aí ainda nessa lista. Todo esse caso segue sendo investigado, mas a gente gostaria, delegado, de fazer um alerta nesse momento. As pessoas que utilizam esses aplicativos para encontrar aí uma pessoa perfeita, uma pessoa dos sonhos. É importante ressaltar, principalmente, que na área digital, ali no online, a gente conhece muitas pessoas ali através somente da fala, mas de atitude que é bom nada, né? Só na convivência que conhece. Eu gostaria que o senhor fizesse esse alerta aí sobre as precauções, cuidados também. Isso é sempre bom, né? As pessoas que utilizam os aplicativos para marcar encontro, verificar uma checagem pelo menos básica, né? De uma consulta, até mesmo na internet, ali daquela pessoa, se realmente aquela pessoa que se apresenta ali
ali no meio virtual se realmente, pelo menos, confere se existe realmente, né? Às vezes utiliza perfis falsos, né, para enganar, e sempre importante quem se propõe a ter esse relacionamento, né, verificar, checar essas informações, pelo menos básico, uma consulta básica ali pela internet, né? Se esse relacionamento se prolongar, é bom procurar também uma delegacia, né, para checar os antecedentes aí. É sempre bom a gente se cercar de todos os cuidados, né? Hoje em dia, um relacionamento não é fácil, imagine a gente não conhecer o passado da pessoa, né? Realmente, você falou um ponto muito importante. O relacionamento já não é fácil. Quem dirá você se relacionar ali pela internet? A convivência é complicada, né? Mas ali na internet, no bom dia, boa tarde, tudo bem? O que você almoçou? Aí é bom, né, delegado? Mas na convivência, realmente, no dia a dia ali, que o negócio fica difícil. Isso. O dia a dia é bem diferente, né? Muito obrigada pelas informações. Eduardo, eu volto com você aí no estúdio. Fico alerta para você que utiliza, né, esses aplicativos para encontrar ali uma pessoa que possa dividir a vida. É importante ficar alerta e tomar cuidado. Vai que você dorme do nada, tudo sumiu da tua casa. Volto com você, Eduardo. Valeu, Ana. Obrigado. Fabiano Rosas, obrigado, viu? Fala para ele que a gente aguarda ele aqui nos estúdios também, qualquer hora, para a gente tratar das ações desencadeadas aí na Zona Leste de Manaus, viu? Grande abraço, doutor Ana Márcio Pinto. Até depois. A gente segue aqui falando dessa ação, como bem o delegado destacou. Cuidado ao se relacionar, cuidado para quem você coloca dentro da sua casa. A gente convive com as pessoas, a gente conhece as pessoas, passa tempos se relacionando e no final das contas a gente não conhece a pessoa de fato, a gente se surpreende a cada momento. Quanto mais colocar um desconhecido, uma desconhecida dentro do seu lar, na sua segurança, que você acabou de conhecer, né? E como o delegado falou, tá difícil se relacionar hoje, principalmente no mundo virtual. Você não vai achar o amor da sua vida num aplicativo de relacionamento, não. Sinto muito formar ou tirar qualquer tipo de esperança, se é que você tem em relação a isso. O mundo real está aqui. Essa é a vida. Enfim, muitos utilizam, não somos a palmatória do mundo, não estou aqui para julgar ninguém. Enfim, cada um tem o seu critério. Porém, é necessário também, dentro do critério, possuir vários questionamentos aí. Quem é a pessoa? É a primeira vez que você está vendo? Primeira vez que você está conhecendo, conversando? Usa nome fake, usa perfil falso, usa foto que não existe, inventa milhares de histórias mirabolantes para te envolver, te ludibriar. Tem isso. E aqui, ó, era homem, era mulher, não é só homem não, minha diretora. O delegado bem falou, minhas costas estão doendo. O delegado falou que tinha mulher também. Era tudo que aparecia, ele queria era grana. Quem caísse no papo que ele jogava, que ele lançava o 7-1 barato, contava aquela historinha triste, né, minha diretora? No final das contas, pediu o quê? O Pix. Aí a pessoa confiava, levava para dentro do lar, rolava ali a meia hora de amor, né? Amor verdadeiro. E depois a pessoa distraída, ele já tinha passado o pano em tudo, já tinha levantado ali o que era de valor que pode ser levado e, ó, pegava as coisas, os pertences e ia embora, fugia. Essas são as informações. Tá aí, se você foi vítima desse rapaz, vá lá no Nono DIP, ele ainda está lá, fica... Ali é qual terminal ali próximo? É o T5? É o T5, São José, e é o terminal T5, próximo ali ao Nono DIP, perto do, enfim, da maternidade também, da Ana Braga. Essas são as informações, você pode ir lá, se foi vítima, e contribua a tomar uma canetada a mais aí o indivíduo, tá bom? Ó, tem muita coisa boa para rolar hoje, eu te falei, terça-feira abençoada dessa, a gente não podia deixar de fora o nosso parceiro Vidal, para ajudar você a economizar uma graninha nessa quinzena que está no mês, né? Então, fica ligadinho aqui com a gente, manda o nome, manda o bairro, por que você quer levar a cesta do Vidal, que hoje tá pesado, nem aguentei carregar, minhas costas doeram na hora. Vem comigo aqui, ó, na tela do Brasil, gente.
Boa tarde, Edu. Fala aqui do Residencial Parque dos Buritis, do bairro Nova Cidade. Dedéu na área. Adoraria ganhar essa cesta do Super Vidal. Dedéu, grande abraço para você. Tá na área e já tá concorrendo, viu? Um abraço a todos aí do Nova Cidade, zona norte de Manaus, do Residencial Parque dos Buritis. Só sucesso, só luxo. Boa tarde, Eduardo Galvão, me chamo Martins, moro no bairro Tarumã, estou ligado no Brasil Gente, quero participar da cesta do Supermercado Vidal, moro sozinho, ia ajudar bastante. Martins, obrigado pela sua companhia, a sua participação já está computada aqui, boa sorte para você e a todos aí no Tarumã. Boa tarde, Brasil Gente, cheguei chegando. Sou Sérgio Augusto do Novo Aleixo. O Super Vidal tem os melhores preços de Manaus. É um festival de preços baixos. Com Vidal não tem concorrência, ele é o melhor. Vamos abastecer essa dispensa que está acabando. Vem pro meu mundo, Sérgio Augusto. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo carinho de sempre. Manda a sua foto. Olha que bacana. É igual o seu Sérgio, igual todos os nossos os nossos telespectadores mandaram aqui, ó. A selfie, tá? Aparecendo na foto, olha aí que bacana. Aí o nome e o bairro, aí faz uma frase bem bacana, ao seu modo, tá bom? Vou ficar te esperando. Mas o ideal é ter a foto, ter a selfie pra gente te conhecer. Esse é o critério básico, o nome e o bairro, tá legal? Vem pra cá agora, porque eu tenho uma história pra te contar que, nossa senhora, o rapaz, detento, tá encarcerado, fingiu que estava passando mal. Isso foi no interior do Amazonas, lá em Presidente Figueiredo. A polícia, então, ali os carcereiros, tal, reuniram a guarnição e o encaminharam até o hospital da cidade. Chegando no hospital da cidade, ele, ai, meu Deus do céu, ai, minha Nossa Senhora, estava ali passando mal, estava ali fingindo várias condições, ânsia de vômito, aí eu preciso ir no banheiro. Tá, meu filho, vamos lá, eu te acompanho. Aí os policiais deram uma certa liberdade para ele. Quando ele entra no banheiro e vai até atrás do vaso sanitário, onde já estava escondida essa quantidade de droga, essa porção, a polícia entra. Entra e fala, ah, por isso você estava passando mal, né? Estava com abstinência dos seus produtos, tá vendo? Olha o maldito vício, o que ele faz. Mesmo preso, o indivíduo ainda tentou ludibriar a atenção dos policiais de Presidente Figueiredo, que realizaram uma escolta, o levaram ao hospital, garantindo ali a integridade, a dignidade, porque mesmo ele estando privado da liberdade, ele tem o seu direito constitucional. Então, mesmo com tudo isso, com todo esse problema, já estava pagando o veneno, já pagava ali uma pena, agora vai ter que responder por mais esse tráfico de drogas. E a polícia quer saber quem colocou essa droga ali para ele, que já estava tudo organizado. Bora ouvir um trechinho aqui de toda essa situação. Na tela, sobe o som. Quando chega lá, a gente fez vista grossa para entregar para ele, porque a gente sabia que esse é o esquema dele. Dá uma olhada aí, abre lá, Carlinhos, o que ele trouxe aí, ó. Olha o que ele trouxe. Já tem gente lá no hospital para trazer isso aqui, ó. Abre, Carlinhos. Olha só. Olha aí, ó. Vendo aqui, ó? Vendo só aí, ó? Olha aí. Tem mais. Vamos arriar tudo, vai ficar nu. É isso. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo o que faz o maldito vício com a pessoa? E ali também não era só o vício, aqui ele com certeza ia levantar uma grana dentro da cadeia, dentro ali da carceragem de Presidente Figueiredo. Já tinha o veneno que ele pagava, agora vai ter que responder por mais esse crime. Não é fácil não, né? Ai, meu Deus do céu. Atenção, ó, daqui a pouco a gente vai atualizar para você tudo sobre o acidente que vitimou o agente da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em perseguição, que saiu daqui da capital, estava perseguindo um meliante e acabou se envolvendo no acidente na estrada e perdeu a vida. Os detalhes dessa história eu vou trazer daqui a pouco, como daqui a pouco também a gente conversa com a delegada titular da Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Maiara Magna, que já está aqui na Band Amazonas para falar das ações
que estão sendo desencadeadas frente a essa especializada em todo o Amazonas. Você fica comigo, só vou beber uma água, viu? De volta com o seu programa mais querido da hora, do Cafezinho. A gente sabe que você tem um monte de coisas para fazer no seu dia, responsabilidade em casa, fora, trabalho, menino. Se bem que estão de férias, dá mais trabalho, né? Tem que cuidar do maridão, tem que cuidar da esposa, de toda a sua responsabilidade diária. Mesmo assim, você tira um minutinho do seu tempo para ficar com a gente. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Obrigado e continua aqui, compartilha a nossa transmissão, porque o programa de hoje está imperdível, ainda mais com essa presença ilustre da delegada titular da especializada em proteção à criança e ao adolescente, Maiara Magna. Delegada, seja bem-vinda ao Brasil. Gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Quero saber da senhora quais as ações essas ações que estão sendo desencadeadas nesses últimos meses, um avanço junto ao delegado Paulo Mavinier, a Polícia do Interior, toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Eu queria que a senhora tratasse um pouco desses temas, desse assunto, já que a senhora está à frente dessa especializada tão importante para o nosso estado e que, infelizmente, a gente sempre casos vindos da DEPCA. Boa tarde, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os telespectadores que estão nos assistindo e dizer que é uma honra poder falar de um tema tão sensível e delicado, mas de uma grandiosidade que é essa proteção às nossas crianças e adolescentes. A Polícia Civil ela tem cada vez mais buscado programas, ações para o combate aos crimes contra crianças e adolescentes. A gente percebeu, isso é um dado que eu trago, eu sempre gosto de trazer dados porque a gente trabalha com estatística, que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, ele registrou, infelizmente, o maior número de vítimas de estupro de vulneráveis. Nós tivemos ali quase 88 mil no Brasil inteiro. E, infelizmente, hoje nós temos uma cidade do Amazonas, dentre aquelas 50 cidades pontuadas como umas cidades que têm mais crimes de violência, de estupro de vulneráveis, Itacoatiara. E nós temos conversado com os nossos superiores, com o delegado-geral, o doutor Paulo Mavinier, e nós temos intensificado tanto as ações da DEPCA aqui na capital, quanto as ações no interior. Nós conversamos muito entre os delegados e nós percebemos essa sensibilidade. Nós tivemos ano passado a Operação Caminhos Seguros, que nós conseguimos prender mais de 140 pessoas em um mês só. É um mês que a gente intensifica, junto que é uma operação nacional, mas a gente intensifica ações de prevenção. Eduardo, a gente precisa ver que muitas vezes as crianças e adolescentes elas não sabem que estão sendo abusadas. Por mais que a gente fale isso, que a gente retrate, que a gente prenda, que a imprensa tem sido muito parceira conosco, inclusive com a sociedade, em expor o que é crime, em expor situações que devem procurar ajuda, e isso tem sido primordial, mas ainda precisamos avançar mais. Ainda falta chegar muito ainda esse conhecimento a muitos locais. Muitos locais não têm esse acesso do que seria crime e do que não seria crime. Esse tema, a cultura do estupro, como falam, ele contribui a ação da polícia e contribui para esse avanço da criminalidade. Queria que a senhora pontuasse também as mudanças de comportamento, o que avaliar. Alguns desses casos, infelizmente, partem da própria casa, as agressões, mas a gente tem como saber ali as mudanças de comportamento da criança. Sim, eu não gosto, assim, a gente escuta muito essa cultura do estupro, e eu fico muito triste com essa expressão, quando a gente dizer cultura de alguma coisa que seja boa. Cultura é algo bom, que agrega de forma positiva. E quando a gente fala cultura de estupro, isso me causa uma indignação, mas infelizmente é um termo que eu não gosto, mas que existe, e a gente tem isso, infelizmente, aqui. Muitos homens, principalmente essa cultura patriarcal, eles acham que eles são dono das filhas, que eles são dono das mulheres, e eles acham, pasme, que muitas vezes a criança ou o adolescente precisa ser primeiro deles. E aí tem a questão de você ir denunciar, a criança denunciar e ser a família não aguentar aquilo ali, a família ser contra aquilo, dizer que a criança acabou com a família, quando
é o abusador que acaba com a família e não a criança que tem culpa de forma nenhuma. E a gente tem percebido que as crianças têm mudado sim os comportamentos. Isso é um estudo feito, mas que a gente não pode dizer exatamente o que acontece, mas que a gente tem uma grande irritabilidade. Por exemplo, uma criança que é muito tranquila, ela passa a ficar irritada. Uma criança que passa a ter medo de ficar sozinha, um medo excessivo, uma queda no rendimento escolar, uma mudança de comportamento brusca. Tudo isso faz com que os pais percebam, os responsáveis, que está havendo alguma mudança, que está havendo alguma situação com aquela criança. Às vezes é um bullying na escola, às vezes é um estupro, mas ela demonstra isso. O último caso que a gente pegou na DEPCA, a criança demonstrou por meio de um desenho. Desenhou aí na escola, a professora acompanhou, interviu. Chamou o conselho e automaticamente a gente conseguiu fazer aquela prisão. Então a gente tem percebido sim que as crianças dão sinais. É nós adultos que precisamos estar mais atentos e acreditar no que a criança fala. Muitas vezes o pessoal fala, a criança inventa. Não, a criança não inventa. Ela pode até aumentar um pouco pela fantasia, mas ela não inventa. Lembrança, falsa memória. Então é importante que, na dúvida, leve até a DEPCA. Olha, teve um caso que eu acho importante a gente falar. Olha a diligência desse pai. Esse pai conversava com o filho e o filho estava no telefone até as 10 horas da noite conversando com um professor. E o pai percebeu que não era normal um professor conversar com uma criança até 10 horas da noite. E antes que o crime acontecesse, porque o crime que acontece na rede social, eu não tenho uma violência explícita. Eu primeiro fico amigo da pessoa, é uma violência implícita. Eu vou manipulando aquela pessoa, eu vou criando uma amizade e, posteriormente, é que eu vou cometer o crime. E o pai começou a achar aquilo estranho e procurou a gente. E antes que o crime ocorresse, antes que ele pedisse alguma foto, tudo, o pai foi e tomou o telefone da criança. E a gente interviu, não teve uma questão de crime, porque o crime não aconteceu, não teve nem a tentativa, mas olha que pai diligente. Eu costumo dizer hoje que o crime, ele não está só nas ruas. Hoje, a violência ela não está só nas ruas escuras. Quando você tem o jovem trancado no quarto, você não pode garantir a segurança Hoje dele. a gente tem o crime dentro de casa, dentro das telas claras do telefone, quando a gente não tem uma intervenção por parte dos responsáveis do que aquela pessoa está vendo nas redes sociais. Então, hoje o crime, às vezes, você está com seu filho, você está com seu marido conversando, mas seu filho está trancado no quarto, muitas vezes ele está sendo vítima, está sendo manipulado pelos jogos. Então, a importância dos pais estar cada vez mais atentos e conversar com as crianças. As crianças precisam, por quê? As crianças, elas não têm essa maturidade, que elas são tão vulneráveis. Então, elas precisam desse apoio e serem acreditadas pelos familiares e pelos responsáveis que tomam conta delas. Delegado, em 2025 a gente teve aí pelo menos não, mais de 400 prisões. Esse número também reflete o número de denúncias que aumentou? A gente muitas vezes fica na dúvida se as denúncias aumentaram ou se aumentou a questão da denúncia. Até o próprio Anuário de Segurança Pública ele traz esse questionamento. Nós acreditamos que teve sim um aumento nas denúncias, mas também tem um pouco de aumento do crime. Mas acreditamos mais que sim, as pessoas tendo coragem. A partir do momento que você consegue visualizar que mais de 400 pessoas foram presas, que a polícia está acreditando, que a polícia está agindo, que nós estamos conseguindo fazer alguma coisa, as pessoas se sentem seguras procurar a DEPCA para conversar e para expor. Porque não são crimes comuns, digamos assim, são crimes que têm uma violência exacerbada e são muito difíceis para a vítima contar. Mexe muito no íntimo, é um crime muito violento, é um crime sexual. Mas por isso existe também toda uma rede de apoio, existe né? uma rede de apoio. SSP, do Hoje governo. a gente tem o centro integrado e lá nós temos também agora, após a DEPCA fazer o seu trabalho, nós temos a Secretaria de Assistência Social lá, que a criança ou adolescente ela vai ter um atendimento posterior. Então, ela vai poder trabalhar aquele trauma, trabalhar aquela violência. Então, eu acredito hoje que tanto o Estado, tanto o governo, quanto a Polícia Civil, como o interior e capital tem trabalhado nessa causa e nossa perspectiva em 2026 é que a gente possa trabalhar cada vez mais, mas que a gente trabalhe agora com muitas ações preventivas. Nós temos pegado alguns dados com o secretário de Segurança Pública, que alguns bairros pontuais de Manaus, nós temos mais determinados tipos de crime, como, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável no Jorge Teixeira, ele tem uma atuação maior. A senhora pode citar quais bairros? Tem o Jorge Teixeira, a Cidade Nova, são os campeões. E, por exemplo, eu posso te falar do crime de favorecimento à prostituição, eu tenho mais crimes no centro.
favorecimento à prostituição no centro, Zona Leste, como Jorge Teixeira e Cidade Nova, eu tenho Cidade mais Nova na Zona Norte. De estupro de vulnerável. Né? Teria um porquê? Porque assim a gente não sabe ainda falar. O crime de favorecimento no centro, talvez sim, porque seja em ambientes que tem uma maior facilidade de circulação de pessoas, e aí você mais tem difícil isso. uma fiscalização, às vezes uma fiscalização, às vezes está mais escuro, às vezes não tem tanta gente naquele momento à noite ali analisando, e tem uma facilidade em alguns pontos que tem lá. E nós estamos tentando justamente esse ano intervir nesses bairros, levar palestras, ações preventivas, para que a gente possa também, às vezes, falar com o agressor para que ele evite essa agressão. Muitas vezes a gente só pensa na vítima, mas seria importante também a gente falar sobre, se você fizer isso, nós vamos prender você. E você vai responder por isso. Então, você não vai fazer esse tipo de crime, que para mim reputo um dos piores crimes que pode existir. Para mim, é você pegar uma criança e adolescente e cometer um crime sexual. A gente tem vários crimes que chegam para a DEPCA, não somente os abusos, infelizmente os abusos sexuais, mas também abandono de incapaz. Sim. Como é que chegam essas ocorrências para vocês? A gente teve recentemente uma do São Raimundo, onde uma criança de 1 ano e de 5 anos eram cuidadas por uma irmã de 9 anos. Criança cuidando da criança, por quê? A mãe trabalhava, porque a mãe estava fora, tinha algum problema, tinha alguma condição, algum vício, enfim. Como é que chegam essas denúncias e qual é o trabalho da DEPCA junto com o Conselho Tutelar nesse caso? Muitas vezes os pais e os responsáveis, eles não sabem o que é o crime de abandono incapaz, né? Então, você quando abandona uma pessoa incapaz, e aqui eu vou trazer para o lado da criança e adolescente, porque o incapaz pode ser outras pessoas também, que são pessoas que estão sobre o seu cuidado, sua guarda, sua autoridade, e você expõe elas a um risco, já é um crime. Ainda que não aconteça nada com essa criança e adolescente, o momento que eu abandono, eu já cometi o crime. É só a gente analisar que é um caso de repercussão nacional, e eu posso falar, aquele caso que aconteceu, acho que foi no estado de Pernambuco, da babá, que a babá desceu para tomar, na época da pandemia, ela precisou levar o filho para o trabalho, ela desceu para andar com os cachorros, o filho ficou com a dona da casa. A dona da casa apertou o elevador subiu para o último andar e o garoto de lá caiu. Até onde eu acompanhei o caso, eu acho que em 2022 ela foi... Pernambuco, né? Eu acho. Você é de lá? Eu sou da Paraíba. Da Paraíba. Mas o estado é vizinho. Eu acompanhei o caso, ela foi condenada por abandono incapaz com resultado morte. Então, a gente precisa compreender que, ainda que não tivesse acontecido o resultado morto, não tivesse acontecido nada, no momento que aquela mulher deixou ele no elevador e abandonou, há um abandono incapaz e o crime se configura. Então, não preciso que aconteça alguma coisa. É importante que os pais saibam que, por exemplo, muitas vezes eu vou deixar a criança no carro sozinha enquanto eu vou fazer uma compra. Isso pode configurar um abandono incapaz. Por quê? Porque pode aparecer alguém, pode sequestrar aquela criança, pode aparecer alguém fazer mal e a criança não se defender. Óbvio que cada caso é um caso e precisa ser analisado para que a gente possa dizer se há uma configuração de crime ou não. Essas denúncias, como você me perguntou, elas chegam muitas vezes por meio do Conselho Tutelar, que eu gostaria de deixar um abraço para todos os conselheiros, que nós temos trabalhado em conjunto com uma parceria muito grande do Conselho Tutelar, e aí o Conselho Tutelar vai até a residência, faz um relatório, verifica se realmente está havendo abandono incapaz e automaticamente, junto com o Conselho Tutelar, a gente já faz um pedido de medida protetiva para afastar os pais, as crianças daqueles pais, para que elas possam ter ou uma família extensa, um local onde elas tenham segurança. Então, está chegando também por meio da Polícia Militar, acredito que nesse dia chegou pela Polícia Militar e a gente aciona o Conselho, porque quem tira a criança do ambiente quando tem uma situação de risco é o Conselho Tutelar. Muitas vezes a gente dá apoio, porque tem bairros que são de risco. A polícia ajuda na diligência com esse apoio integrado. Isso. Mas não retira, é o Conselho Tutelar. É o Conselho retira, nós damos o apoio, mas nós investigamos o crime, né? Sim. E muitas vezes nós fazemos esse pedido de medida protetiva, para que a criança não fique próxima. Então, essa importância, os pais precisam entender que uma criança não pode cuidar de outra criança, que um adolescente de 12 anos não tem condições de cuidar de uma criança. E isso ocorre o crime de abandono incapaz. Então, nós temos percebido, inclusive, foi uma demanda que era uma pena menor, se eu não me engano, a pena do abandono incapaz antes de 2025, ela era uma pena de detenção, que a gente chama, e ela era de 3 meses a 3 anos, acredito que era mais ou menos isso. E em 2025, o legislador, percebendo
que o abandono incapaz é um crime grave, ele já fez uma alteração dessa pena, ela passa a ser uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, nós temos aí um aumento de pena, num caso, para provar que esse crime é um crime mais grave. Passa a deixar de ser um crime de pena de detenção para ter uma pena de reclusão. Então, demonstrando que precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes e o abandono incapaz não é uma situação que deve acontecer. Doutora, para 2026 a gente pode trazer alguma coisa, a gente pode antecipar, o trabalho continua, é claro, mas eu queria saber quais são as próximas ações, qual é o empenho, qual é o foco para esse ano. O nosso foco sempre vai ser a proteção das crianças e adolescentes. Nós temos, acho que esse início de ano agora, esse primeiro semestre, devemos ir com mais uma operação e estamos programando mais uma para o semestre que vem e vamos focar muito também nas nossas ações preventivas, ir até as escolas, mostrar às crianças o que é uma violência, que aquilo que ela pode estar passando em casa seja uma violência e nós todos, como Polícia Civil, isso é uma pauta muito importante para o nosso delegado-geral, tanto para o governo do Estado, como para a Secretaria de Segurança Pública, é uma pauta que está em alta e é uma pauta que é primordial, prioritária na nossa polícia e nós estamos trabalhando bastante para que a gente possa proteger, para que a gente possa, inclusive, conseguir evitar que o crime ocorra. Delegada Maiara Magna, por mim eu ficaria a tarde toda aqui com a senhora. Obrigado pela sua atenção, o papo está muito bom, mas a gente precisa continuar aqui. Agradeço a sua presença, a gente continua também acompanhando todas as ações da Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, o delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Polícia do Interior, aqui no Brasil Gente também, sempre trazendo dados, assim como o secretário de Segurança Pública, o Coronel Vinícius. Enfim, é para trazer junto às autoridades, fazer essa ponte e deixar tudo claro à nossa sociedade. Por vezes fica um assunto complexo quando vê na TV aquelas autoridades, aqueles agentes públicos de segurança intocáveis, inalcançáveis. Não, são pessoas, são cidadãos que a gente pode contar, estão aqui no dia a dia, no trabalho, mostrando, dando o seu melhor para fazer o melhor perante a sociedade também. E deixa eu continuar aqui o nosso Brasil Gente, então, chamando a Ana Beatriz Ferreira com esse caso da atualização do agente rodoviário federal que acabou morrendo durante a perseguição. Ana, ele saía aqui de Manaus, atrás desse cidadão, por conta de quê? E quais as circunstâncias que culminaram na prisão do elemento? Boa tarde mais uma vez para você e para o Márcio Pinto. Novamente, muito boa tarde a você, então. O policial rodoviário federal que morreu foi Vladimir Vale. Ele tinha 37 anos de idade e ele estava trabalhando no momento em que tudo aconteceu. Agora, a gente acompanha nesse momento somente a morte desse policial rodoviário, mas a motivação é o que causa também ainda mais revolta, Eduardo. Tudo começou com Wilson Trindade, de 37 anos de idade. Ele estava consumindo bebida alcoólica na madrugada de domingo para segunda. E aí ele chegou na residência dele com o companheiro dele e então o Wilson começou uma discussão com esse companheiro. Em seguida, a avó desse homem que ele se relaciona tentou ali se meter, tentar evitar mais confusão, mas foi nesse momento em que o Wilson, que já estava ali com sinais de embriaguez, isso de acordo com o boletim dos policiais, o Wilson, ele pegou uma faca e foi para cima dessa senhora. E então, infelizmente, acabou golpeando ela com 4 facadas pelo corpo. E ele decidiu fugir. Na agoniação, pegou o carro modelo Prisma e então seguiu o destino, ainda sem saber muito bem para onde ele estava indo. Até que quando ele se deparou, já estava passando pela BR-174. Passou ali por Presidente Figueiredo e foi nesse exato momento, Eduardo, que estava tendo uma fiscalização ali na estrada. E ele, então, nervoso, com adrenalina, viu que tinha cometido ali uma tentativa de homicídio, ele simplesmente não parou, ele acelerou, ou seja, furou ali todo aquele bloqueio e foi nesse momento em que acendeu o sinal de alerta dos policiais rodoviários federais. Então, eles pegaram a viatura, 3 estavam dentro do veículo, seguiram, foi nesse momento em que eles viram ali um buraco
tráfego na via, não perceberam, perderam o controle e esse veículo, infelizmente, ele capotou. Desses 3, o Vladimir Lima, ele infelizmente não resistiu e morreu ainda no local. Os outros 2, que eram um homem e uma mulher, ficaram gravemente feridos. Eles chegaram a ser encaminhados para um hospital localizado em Presidente Figueiredo e em seguida foram encaminhados para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Agora, como é que tudo isso encerrou e como o Wilson foi preso, Eduardo? Eu te conto agora. Ele só parou, mesmo vendo pelo retrovisor que o carro dos policiais foi capotado ali, infelizmente, tinha sinais de que uma pessoa acabou perdendo a vida por conta dessa imprudência dele. Ele não parou e seguiu, continuou com o pé no acelerador. E ele só parou após ele colidir, ele bater na traseira de um caminhão que estava estacionado. Foi nesse momento em que uma outra viatura veio dar suporte, veio dar apoio, conseguiu chegar próximo a esse homem, identificado como Wilson, e então ele foi preso e encaminhado para o 37º Distrito Integrado de Polícia de Presidente Figueiredo. E agora ele responde por tentativa de homicídio referente à avó do companheiro dele, responde também sobre desobedecer a ordem policial e também sobre outros crimes que, de acordo com a polícia, ainda estão sendo investigados. E há uma informação muito importante. Assim que ele foi preso, ele fez o teste de bafômetro e acabou dando sim positivo e que ele estava com um teor muito alto do que o permitido. Deu um pequeno ruído, um pequeno ruído na comunicação aqui, mas Ana, já entregou tudo aqui que a gente precisava, viu? Bom trabalho para você, para o Márcio Pinto, a gente segue por aqui e a gente traz, quem é o delegado de Presidente Figueiredo? O Valdinei Silva, grande abraço, delegado da Polícia Civil, Valdinei, na tela então, o que disse o Valdinei sobre esse caso? A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo um trabalho de rotina de bloqueio aqui na rodovia, de fiscalização, quando esse indivíduo passou em fuga, né? Não obedeceu a ordem de parada e a viatura seguiu em perseguição, sentido Roraima, Manaus sentido Roraima, e nesse trajeto a viatura aqui do posto do quilômetro 126, que é do quilômetro 1010, veio em apoio, e que essa viatura que veio em apoio envolveu-se em um acidente, né? E a viatura que estava em perseguição conseguiu fazer a detenção do indivíduo que foi apresentado aqui na delegacia. Nessa delegacia a gente fez um levantamento aqui, ele tem um boletim na madrugada em Manaus de uma tentativa de homicídio. Então ele está detido na delegacia, vai ser autuado aqui pelo crime de embriaguez ao volante e estão em contato com a delegacia de Manaus para ver se vai ser feito o procedimento lá pela tentativa de homicídio. Então tá aí, agradecer ao delegado Valdinei de Presidente Figueiredo pelas informações e tá aqui. Esse foi o responsável pela perseguição que culminou no acidente e que resultou na morte do agente rodoviário federal. E esse indivíduo ainda deixou uma idosa ferida, mas já está atrás das grades, vai responder aí. Infelizmente, essa é a realidade. E você, já participou, já mandou a sua mensagem para o nosso WhatsApp? Hoje tem sorteio do Vidal, uai, vai ficar de fora? Claro que não, né? Vem participar, manda sua mensagem, estou aqui te esperando. Vem aqui, quem chega? Só a Celeste, Edu. Boa tarde. Oi, Celeste. Falo aqui do Santo Agostinho. Estou aqui ligadinha no programa, tomando aquele cafezinho da tarde e gostaria de ganhar esse rancho. Ele vai me ajudar bastante. Só o Vidal tem as melhores promoções. Celeste, bom café para você, que delícia, hein? Que delícia! Ó, já tá concorrendo e boa sorte. Santo Agostinho, Zona Oeste. Tô ligadinho no programa, Edu. Mereço ganhar a cesta básica, pois sou um fã incondicional do Brasil, gente. Que é isso? Que é o melhor da tarde do Amazonas. Um abraço, sou o Andros, falando diretamente do Cidade de Deus. Se é o melhor, eu não sei, Andros, mas que a gente se sente o mais querido, isso sim a gente se sente. Obrigado, viu? Boa tarde, Eduardo. Super Vidal é o campeão dos melhores preços e quero ganhar essa cesta. Fala aqui do Riacho Doce. Alessandro Rocha, na área. Fala, Alessandro. Já está concorrendo, meu amigo. Boa sorte para você. Um abraço aí a todo o seu bairro. Glauco aqui, Eduardo, boa tarde. Moro na Redenção. Estou ligado no Brasil. Gente, gostaria de participar do sorteio da cesta do Vidal. Eu estou precisando, Glauco. Boa sorte para você. Boa sorte e um abraço a todos aí da Redenção.
muita mensagem, graças a Deus. Boa tarde, Eduardo, me chamo Bruno. Aqui nos meteu, falou pro bíceps ali, ó. Ah, papai, gostaria muito de ganhar essa cesta do Super Vidal. Estou me sentindo franguinho. Forte abraço, não perca um programa. Tá nada, Brunão. Fraquinho? Tá fraquinho não, tá franguinho não. Tá bem. Vamos treinar porque só assim a gente consegue melhorar a saúde, né? Atividade física. Muito bom, meu amigo. Ó, e boa sorte. Boa tarde, estamos ligados no Brasil, gente. Gostaria muito de ganhar essa cesta do Supermercado Vidal, o melhor mercado de Manaus. Com certeza me ajudaria muito aqui na minha casa, sou muito fã do programa. Que Deus abençoe todos nós. Me chamo Rafaela e tenho fé que posso ganhar esse sorteio. Rafaela, boa tarde para você, a toda a sua família. Sucesso, viu? Boa sorte para vocês. Tem mais! Eduardo Galvão, boa tarde, me chamo Franci, sou mãe e vó solo, gostaria muito de participar desse rancho, seria muito satisfatório participar, moro no bairro da Raiz. Franci, boa sorte para você, viu? Boa sorte, um beijo a todos do bairro Raiz, da Zona Sul de Manaus. Vem para cá, daqui a pouquinho, vai mandando a sua mensagem, sorteio no final do programa. Enquanto isso, a gente traz aqui, ó, mais informação, melhor dizendo. Enquanto muitos estudantes aproveitam as férias para descansar, outros seguem aprendendo. Escolas públicas e privadas oferecem aulas de reforço escolar durante o recesso para ajudar alunos que tiveram dificuldades ao longo do ano passado. A iniciativa transforma as férias em uma chance de recuperar conteúdos e voltar às aulas com mais confiança. Na tela. Férias costumam ser sinônimo de descanso, mas para o Bruno é época de aprender, já que ele passou de ano na escola, mas passou arrastado devido ao baixo rendimento, principalmente em matemática. E na volta às aulas, ele garante se esforçar mais em 2026. E para isso, foi matriculado no reforço escolar em janeiro, mês que os alunos estão de recesso. Eu tô aqui para conseguir expandir meus conhecimentos para passar tranquilo ano que vem. Sem preocupações com nota. Sem preocupações com nota. Garante tirar 10? Não. Mas vai tentar. Vou. Nessa turma, os alunos não são nota 10, mas estão se esforçando a cada dia para aprender mais. Às vezes tem alguns alunos que têm muitas dificuldades com operações básicas, por exemplo. Eles já estão em séries mais avançadas, mas eles não sabem fazer contas de multiplicação, não sabem resolver frações. E mesmo que na base curricular, na série deles, eles já deveriam saber, eles ainda têm dificuldades e precisam que alguém reexplique para eles. O desafio é tirar um pouco as crianças dos eletrônicos e fazer esse resgate ali dos alunos que passaram com dificuldade o ano anterior. Então, a proposta do reforço nas férias é trazer novos conhecimentos, avançar nos conteúdos, dependendo do segmento do aluno, seja ali do Fundamental 1, onde ele tem aquela transição para avançar na leitura, escrita, interpretação de texto. E esse acompanhamento vai além da sala de aula. Para os pais, o reforço nas férias faz diferença no desenvolvimento e na autoestima das crianças. Minha filha tem um nivelamento de avanço na escrita dela, que quando ela começou, a escrita dela ainda estava muito com as letras de forma e ela precisa do aprendizado, tanto da alfabetização mesmo, da leitura, quanto da escrita manual, né? Quem participa garante que aprender nas férias não é tão ruim quanto parece, ainda mais quando tem objetivos. E o videogame foi substituído por essa lousa recheada de expressões numéricas. Esses alunos tiveram notas baixas, mas, para compensar, decidiram focar nos estudos agora, nas férias. A gente sabe que nesse período de recesso escolar, muitos estão se divertindo em momento de lazer, mas vocês estão aqui em sala de aula, nas férias. Você gosta disso? Não gosto muito, não. Mas você tem um propósito, né? Tenho, que é recuperar o baixo rendimento que eu tive ano passado. Com atividades mais leves, atenção individual e equilíbrio entre estudo e descanso, o reforço escolar nas férias transforma o tempo livre em uma chance de aprender e, assim, voltar às aulas com mais confiança. É isso, muitos aproveitando para descansar, mas conseguem um tempinho para conciliar
e não perder totalmente o foco, a concentração é importante. Eu lembro da minha mãezinha sempre falar: meu filho, pegue pelo menos um livro nessas férias, pare de ficar indo para a rua. Não acho que as férias é um momento de você largar, abrir mão de tudo, não. Volte aos poucos, semana que vem retorna a aula, vá ler o livro. É isso. Ensinamentos bons, hein? Quantos e quantos ensinamentos bons que os nossos pais nos dão e entra no ouvido, sai no outro e a gente vai dar valor só quando o tempo passa, né? Então, dá valor agora, quando você tem oportunidade. Vem pro meu mundo! Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a amazonense Laiana Rodrigues. Olha ela aqui, ó. Ela é atleta da seleção brasileira na modalidade vôlei sentado. É medalhista, tá? E a Ana Beatriz foi lá com ela. Foi ela e quem? Foi ela e o Márcio Pinto fazer essa reportagem. Daqui a pouquinho a gente traz. Assim como a gente traz também tudo sobre os descontos no IPVA para motoristas. É isso mesmo. Os detalhes, quem tem direito, eu vou trazer daqui a pouco. Só beber uma água. Fica comigo. Voltando com o seu programa mais querido da hora, do Cafezinho. Como é bom estar na companhia de vocês em mais uma transmissão do Brasil. Gente, já compartilhou a nossa transmissão no YouTube? É só enviar num grupo aí da faculdade, da academia, da igreja, da sua família. Fica à vontade, não perde tempo. Vem aqui comigo agora, a gente vai conhecer a amazonense medalhista Laiana Rodrigues, atleta da seleção brasileira na modalidade vôlei sentado. Bora acompanhar? Na tela. Laiana faz parte da seleção brasileira, é medalhista paralímpica. Laiana, seu primeiro contato com o voleibol sentada foi aos 32 anos de idade, né? Mas antes disso, você já teve um contato com o vôlei tradicional. Conta pra gente sobre isso. Então, eu comecei o voleibol convencional, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E assim, eu tinha um grande sonho de chegar, claro, né, numa equipe profissional no voleibol em pé. Mas, aos 18, eu fui acometida com dengue, depois progrediu para dengue hemorrágica e manifestou a síndrome de Guillain-Barré, onde eu adquiri a deficiência. Laiana tem atrofia de membros inferiores. Mesmo com a deficiência, ela não desistiu. Hoje é referência. Foi convocada ao Paris 2024 e assim segue fazendo história e transformando o esporte como principal fonte de superação. Ela é a primeira atleta amazonense a conquistar pódio na modalidade. Até hoje, né, jogando ainda o voleibol sentado, já participei de 3 Paralimpíadas, desde 2016 até aqui, desde o Rio 2016 até agora em Paris. Nós trouxemos aí no Rio 2016, em Tóquio 2020 nós ficamos com a medalha de bronze e em Paris agora, lamentavelmente, nós perdemos para o Canadá, mas vai ter revanche e ficamos em 4º lugar. O voleibol sentado é uma adaptação do vôlei tradicional para pessoas com deficiência física. A quadra é menor, a rede mais baixa e o bloqueio de saque é permitido. Durante a jogada, o atleta precisa manter o tronco em contato com o solo. A modalidade surgiu como reabilitação e hoje é esporte de alto rendimento nos Jogos Paralímpicos. Olhando assim, achei fácil e aceitei o convite para encarar a rede. Ponto pra você. Quem pensa que só porque é sentado é mais fácil, ei, tá muito enganado, gente. Eu suei aqui, viu? Ó, que foi só um treininho, só pra conhecer o esporte. Parabéns pra você, tá? Foi através do esporte que Laiana conseguiu se recuperar da ansiedade e depressão. Aqui, em quadra, ela se diverte e, ao mesmo tempo, trabalha com o que ama. E assim como a Laiana encontrou no esporte um acolhimento, você que está aí do outro lado, que também está enfrentando nesse momento a mesma situação, pode conhecer também essa modalidade. Ah, com certeza. O esporte ele acolhe, o esporte ele cura, o esporte ele liberta, né, de uma certa forma.
Olha, e a Ana sabe também, né? A Ana sabe. A Ana tem ali a malícia, legal. Um abraço para você, obrigado pelo seu tempo, por ter conversado com a nossa equipe, uma simpatia. E a gente deseja um futuro melhor ainda. A gente deseja para você nas próximas competições muita sorte, que venha mais medalhas e troféus. Vem para cá agora, eu quero trazer as nossas mensagens, quem está participando. Hoje tem o rancho do Vidal para você. Gostaria muito de ganhar essa super cesta do grande Super Vidal. Eduardo, boa tarde. Sou Ricardo Ávila Neves, aqui do bairro Petrópolis. Ricardo, um abraço para você, a todos de Petrópolis, da Zona Sul de Manaus. Obrigado pelo carinho. Olá, me chamo Leila Menezes, aqui do São José 2. Mereço ganhar esse rancho porque estou fazendo tratamento aqui em Manaus, mas moro no interior. Estou precisando muito mesmo, estou desempregada. Leila, melhoras para você, dias melhores virão. Tudo que você está passando é só uma fase, tá bom? Dias melhores vão chegar, tenha certeza. Boa sorte para você. Boa tarde, gente. Olha eu aqui de novo, Eduardo Galvão. Quero ganhar esse rancho Super Vidal hoje. Mas não é para mim, é para eu abençoar a minha mãe, que mora no Tarumã, na cidade das Luzes. Ela é uma senhora de 76 anos que está passando por uma fase de muita dificuldade. Quero ganhar para dar para ela. Já fui abençoado uma vez por vocês. Vem pro meu mundo. Diana dos Santos, do bairro São Francisco, da Zona Sul também. Zona Sul em peso, né? Diana, beijo para você, para sua mãezinha, 76 anos. Que bênção, hein? Que honra. Tô com meu paizinho com 82 anos e eu olho assim, é um garotão. E eu quero muitos anos de vida ainda e eu desejo muitos anos de vida também para sua mãezinha. E dias melhores vão vir, viu? Boa tarde, Galvão. Eu moro aqui no Parque São Pedro e assisto todos os dias o Brasil, gente. Gostaria de ganhar essa cesta. Deixa o nome, tá? Para concorrer direitinho. Deixa o nome para você participar legal. Boa tarde, meu amigo Galvão. Eu quero participar do sorteio do Vidal. Supermercado, pois é o que é mais barato, vende e atende melhor. Eu só compro no Vidal. O Austin, falando aqui do bairro Petrópolis. Seu Austin, um abraço para você, a todos de Petrópolis, grande abraço. Vai mandando a mensagem, vai participando, daqui a pouquinho a gente vem com o resultado, tá bom? Agora em Manaus, 17 horas e 38 minutos, motoristas do Amazonas vão poder solicitar o desconto do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, pela Lei do Bom Condutor. O benefício concede até 20% no valor do imposto. O pedido deve ser feito no portal da Cefaz. Além do desconto do Bom Condutor, os motoristas podem reduzir ainda mais o imposto ao pagarem cota única. O sistema é integrado ao banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas e a análise da solicitação ocorre em poucos minutos a partir do login na plataforma gov.br. Descontos para motoristas, 10% para quem não teve infrações no último ano, 15% para quem não teve infrações dos últimos 2 anos e 20% para quem não teve infrações nos últimos 3 anos. Situações que impedem a concessão do desconto pelo serviço de verificação automática quando a CNH não está registrada no Amazonas, quando a pontuação da CNH ou a infração vinculada ao veículo é extinta no exercício atual ou em casos de indeferimento do desconto pelo sistema automatizado. Nessas situações, o pedido pode ser feito pelo protocolo virtual disponível no site. E para acessar o protocolo virtual, é necessário realizar o login digital ou por meio do usuário e senha cadastrados na nota fiscal amazonense. O sistema também disponibiliza opções de cadastro e recuperação de senha. É isso mesmo. Outra opção é buscar o atendimento presencial na central de atendimento da Cefaz, que fica no prédio Osias Monteiro, na rua Franco de Sá, São Francisco. Fica ao lado do Tribunal Regional Eleitoral, fica ao lado do Fórum Ministro Enoque Reis. E ali o atendimento é feito por meio de agendamento prévio, que pode ser feito no site da Secretaria. Dúvidas quanto ao assunto também podem ser tiradas dos postos da Cefaz localizados nas unidades de pronto atendimento ao cidadão, no posto de atendimento da Manaus Moderna e, no caso dos municípios do interior, nas agências de postos da Secretaria. Essas são as informações. Na tela, para mim, aquela arte
por gentileza. Está aqui o que eu falei para você, 10% para quem não teve infração no último ano, 15% nos últimos 2 anos e 20% nos últimos 3 anos. Essas são as informações. A gente continua falando de férias, mês de janeiro, mês de descanso, mas também pode ser tempo para aprender fora da sala de aula. E o Bosque da Ciência está com uma programação especial que une lazer, ciência e contato direto com a natureza. Na reportagem de Raquel Gadelha e Josenilson Guerreiro. Na tela. Janeiro combina com férias e férias combina com diversão. No Bosque da Ciência do INPA, o mês ganha um novo significado: aprender brincando em meio à floresta amazônica. O Bosque da Ciência já faz parte do calendário anual, né? Um espaço múltiplo de visitação pública que une lazer com conhecimento e vem com uma proposta de ensinamento, de empoderamento de conhecimentos sobre a Amazônia. A programação acontece ao longo do mês de janeiro, com atividades pensadas para crianças, jovens e famílias. Trilhas, jogos educativos, oficinas e ações de conscientização ambiental fazem parte da iniciativa. Aprender sobre a fauna amazônica também faz parte da experiência, inclusive encarando os próprios medos. Hoje no Bosque da Ciência nós vamos falar um pouco sobre o comportamento do animal, o temperamento e a parte de primeiros socorros. Fui picado, eu preciso lavar com água e sabão, reconhecer esse animal que ele não vem aqui para te machucar. Ele só vai se defender na natureza. Então hoje você vai ter o contato com esse animal e reconhecer que é um animal característico da nossa região da Amazônia, mas que precisamos aprender principalmente a preservar esses animais. De perto, o contato com os animais chama a atenção, gera curiosidade e às vezes um friozinho na barriga. Eu arrisquei segurar a cobra, mas fiquei morrendo de medo. Entre as atividades oferecidas pelo INPA, temos a trilha sensorial, que nos convida a andar por meio de madeiras para nos conectar com o meio ambiente e com a floresta. Estudos que visam mais espaços multissensoriais. E aqui em específico a gente está trabalhando apenas com madeiras de abundância, de espécies abundantes aqui da Amazônia e com resíduos madeireiros. Então a gente utiliza todos esses resíduos fazendo uma disposição durante o circuito sensorial. Então cada um deles vai ter uma textura diferente, uma cor diferente e trazendo para mais conexão com a natureza. Além do contato físico com a floresta, o bosque também convida o visitante a fechar os olhos e apenas ouvir. Em uma sala escura, sons da Amazônia acompanham o ciclo do dia, criando uma imersão que simula a floresta ao amanhecer, entardecer e à noite. Localizado no bairro Petrópolis, próximo à Bola do Coroado, o bosque funciona de terça a domingo, das 9 às meio-dia e das 2 às 5 da tarde. A entrada é gratuita e aberta ao público, basta agendar pelo site bosquedacienciaam.wixsite.com/agendamento. Tá aí para você fazer o agendamento e poder curtir junto com a natureza. Muito bom, é muito legal um passeio. Um abraço a todos aí do Bosque da Ciência, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite também. Continua com coisa boa, porque o Seu Brasil Urgente está aqui para te ajudar, para te dar opção de lazer, de férias, de cultura e também oportunidade. Mais de 50 vagas para amanhã. Tem aí a tela? 50 vagas disponíveis que estão no Cine Manaus, localizado ali na Avenida Constantino Nelli. Você vai chegar por lá munidos com a sua documentação. Não vai de bermuda, né? Pelo amor de Deus, presta atenção na veste. Você não vai chegar lá de qualquer jeito, tá atrás do trabalho, você vai chegar no mínimo ali apresentável. E já vai apresentar os seus documentos e vai ver qual é a vaga que você vai se encaixar, tá bom? Qual é a vaga disponível para você? 50 vagas disponíveis para essa quarta-feira no Cine Manaus. Eu lembro da época que eu estava procurando trabalho, eu sempre ficava assistindo os noticiários para ver se tinha alguma coisa no Cine. Andei pelo Cine Manaus algumas vezes. Essa é a minha história, é isso aí, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. E você também não deve se importar com esses pequenos detalhes. Faça o seu melhor
todos os dias. Só de abrir os olhos, conseguir levantar da cama, fazer as suas necessidades mais básicas, sem a ajuda de ninguém, já é uma vitória. Então, se ajoelhe e agradeça a Deus todos os dias de manhã e entregue a sua vida nas mãos dele. Aí você vai ter um dia maravilhoso, disso eu te garanto. Sai pra lá, inimigo! É isso aí. E por falar em amigo, olha quem está fazendo aniversário hoje. Mais uma pessoa especial da Band Amazonas, Giovana Guerra. Ela que é do setor comercial, mas transita ali pelo marketing, transita também no jornalismo, sempre ajudando todos os colegas, sempre solícita e atenta e sempre útil para nos ajudar. Giovana Guerra, que Papai do Céu te abençoe, te dê muita saúde, continue iluminando o seu caminho e feliz aniversário para você, tá bom? Grande abraço. Tá aproveitando o day off hoje, né? Tô sabendo. Grande abraço. E eu quero também deixar um abraço para você que participou do sorteio do Vidal, que não vai ganhar hoje, mas não fica triste, porque a vida é essa. Não dá para ganhar todo o tempo. Às vezes a gente tem que esperar a nossa hora, tá bom? E a nossa hora, ninguém tira. Então, semana que vem tem mais sorteio, porque agora a gente vai rufar o tambor. Tuc, 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 seu Neves. Vai lá, Moteirinho, pisca na tela, Moteirinho. Pisca, Moteiro. Deixa eu ver, ele quer piscar não, né, Moteiro? Vai, na tela, Moteiro. Sacana, vamos nessa. Eduardo Galvão, boa tarde. A Franci, mãe e vó solo, lá do bairro Raiz. Parabéns pra você, tá bom? Obrigado pelo carinho. Fique em contato com a nossa produção para eles te mostrarem aí como é que você vai fazer a sua retirada. E a você que esteve presente até esse momento, obrigado pelo carinho. Fica com o Papai do Céu. Se ele permitir, amanhã a gente está de volta. Só vem pro meu mundo!